dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Bem-vindos novamente, vamos continuar nosso curso. Terminamos a aula passada falando da estrutura do Sistema Financeiro Nacional. Especificamente falamos da introdução ao sistema financeiro, como que se desenvolve o sistema financeiro, né, para que serve o sistema financeiro, a harmonia que existe entre os agentes que operam dentro do Sistema Financeiro Nacional. Depois falamos que o que significa instituição financeira, de acordo com a Lei 4595, porque a instituição financeira ela é o principal agente do Sistema Financeiro Nacional, porque o sistema financeiro, como a função principal é transferir recursos financeiros entre os agentes, quem faz essa transferência, essa intermediação, são as instituições financeiras, por isso elas recebem um papel mais importante dentro do Sistema Financeiro Nacional. E aí terminamos falando da intermediação de recursos financeiros, né? Ou seja, as instituições captam recursos dos agentes superavitários e emprestam ou aplicam esse recurso para os agentes deficitários, aqueles que necessitam de recursos financeiros. Na sequência, falamos do Conselho Monetário Nacional, o principal órgão normativo do Sistema Financeiro Nacional, né? A autoridade máxima normativa. Falamos que o Conselho é um órgão deliberativo, né? Não tem instalações próprias, não tem prédio próprio, né? Não tem patrimônio próprio, mas ele é uma reunião de 3 pessoas, né? Quando aquelas 3 pessoas se reúnem dentro de uma sala localizada lá no Banco Central, essa reunião passa a se chamar uma reunião do Conselho Monetário Nacional, tá? E as 3 pessoas nós já falamos, que é o ministro da Fazenda, atualmente Nelson Barbosa, ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão, que é Valdir Simão, e presidente do Banco Central, Alexandre Tombini. Tá? Depois falamos das reuniões do Conselho Monetário Nacional, que elas ocorrem de forma ordinária, mensalmente, uma vez por mês, e falamos das comissões, tanto a COMOC, Comissão Técnica da Moeda e Crédito, quanto as comissões consultivas que participam junto às reuniões do Conselho Monetário Nacional. Uma coisa que você não pode esquecer é que o Banco Central ele faz a função de secretaria executiva, não só do Conselho Monetário Nacional, como também da COMOC, Comissão Técnica da Moeda e Crédito. E terminamos a aula falando das competências do Conselho Monetário Nacional. Competências elas, muito mais voltadas para as questões de regulação, né, de criação, porque o Conselho, ele é o órgão máximo normativo, então nós vamos ver, muitas das vezes, aqueles verbos dentro das competências mais comum, como adaptar, regular, né, limitar, criar e etc. Ou seja, o Conselho Monetário Nacional ele tem como competência a criação de normas e diretrizes sobre 3 políticas, a política monetária, a política creditícia e política cambial. Claro, se ele dita as normas, alguém precisa executá-las. E esse alguém que vai executá-las é a nossa entidade do presente momento no qual discorreremos. Banco Central do Brasil. Particularmente é o agente, o ente ou a entidade que eu mais gosto dentro da estrutura do Sistema Financeiro Nacional. Tá? O Banco Central do Brasil, ele, como nós podemos ver aí no fluxograma, ele está recebendo aqui ordens de quem? Do Conselho Monetário Nacional. Então, olha só, o Conselho Monetário Nacional, ele é o órgão máximo normativo. Então, nós vamos gravar assim, ó, CMN, ó, Conselho Monetário, esse N é de normativo. Já o Banco Central, ele é o órgão máximo executivo. Então, ó, o Bacen, nós vamos gravar aqui, ó, órgão, vamos falar, entidade máxima executiva. Tudo bem? Esse Ezinho aqui, ó, vamos escrever assim, ó, executiva.
Ou melhor, vamos pôr uma borrachinha aqui. Aí, ó, esse Ezinho aqui de executivo. Entidade máxima executiva, ok? Então, é um macetezinho para você gravar aí. O Nzinho de normativo e o Ezinho de executivo, ok? Conselho Monetário Nacional, órgão máximo normativo, e Banco Central, entidade máxima executiva. Lembrando, o Conselho Monetário Nacional, essa corzinha amarela, ele faz parte dentro do subsistema normativo, e o Bacen, que é uma entidade supervisora, também vai fazer parte do subsistema normativo. Tanto o Conselho Monetário Nacional quanto Banco Central estão vinculados, estão subordinados de forma hierárquica a quem? Ao Ministério da Fazenda apenas, tudo bem? Então, ó, Conselho Monetário Nacional e Banco Central estão vinculados ou respondem junto ao Ministério da Fazenda, tudo bem? Lembrando aqui, ó, nós temos dois subsistemas, né? O subsistema normativo e o subsistema de intermediação. Quem que participa do subsistema normativo? Os órgãos normativos e as entidades supervisoras. Então, nós temos lá, como órgãos normativos, o Conselho Monetário Nacional, aqui que cai para, Banco Central, para o Banco do Brasil, e nós temos a entidade supervisora, Banco Central, que também cai para o Banco do Brasil. E no subsistema de intermediação, nós temos quem? Os operadores, ok? Depois falaremos sobre CVM. Então, vamos embora, ó. Seguindo, então, o Banco Central, ele é a autoridade supervisora máxima do Sistema Financeiro Nacional, né? É a entidade máxima executiva, ok? O Banco Central, ele é uma autarquia, diferentemente do Conselho Monetário Nacional, que o Conselho Monetário Nacional, ele é um órgão deliberativo. Então, olha só, o CMN, Conselho Monetário Nacional, é um órgão deliberativo, enquanto o Banco Central, uma autarquia. Qual a diferença? O órgão deliberativo não tem patrimônio próprio. Já a autarquia, ela sim tem prédio físico, estrutura própria. Nós sabemos que o Banco Central tem a matriz e sede em Brasília, na capital. Então, olha só, a sede do Banco Central fica na capital, em Brasília, e ele possui representações nas seguintes capitais dos seguintes estados: Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco e Ceará, tá? Pô, professor, isso cai? Também acho ridículo pedir isso em prova, mas já caiu numa prova da CESP, dizendo que as representações nas capitais dos estados do Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Ceará e Pará. Tudo bem? Claro que a CESP colocou um estado onde não havia representação do Banco Central. Qual é a função primordial? Ou o Banco Central existe para quê? Um Banco Central num país existe única e exclusivamente como função principal dele para garantir o poder de compra da moeda e garantir a estabilidade financeira, tá? Sem um Banco Central, nós podemos não ter poder de compra da moeda, porque não vai ter um agente que vai combater a inflação e, em contrapartida, nós também não teremos uma estabilidade financeira, né? Uma segurança financeira, uma credibilidade no sistema financeiro nacional e confiança de nós colocarmos os nossos recursos em qualquer tipo de instituição financeira. Um Banco Central, ele existe para nos dar segurança jurídica e segurança financeira em todas as operações que ocorrem no mercado financeiro. Por quê? Porque o Banco Central,
ele vai ser obrigado a cumprir as normas editadas pelo Conselho Monetário Nacional e fazer todos os demais agentes, todas as instituições financeiras, cumprir as normas. Tudo bem? Então, é isso que nos dá segurança de que eu coloco o meu dinheiro num banco e esse banco está sendo fiscalizado por um banco maior, que é o Banco Central. Então, olha só, garantir o poder de compra da moeda é a principal responsabilidade de um banco central, né? Garantir o poder de compra, nós temos que linkar isso como um combate à inflação. Porque quando há inflação, nós perdemos o poder de compra da moeda. Então, o que é inflação? Inflação é a perda do poder aquisitivo da moeda. Perde valor. Então, eu compro hoje uma bicicleta por R$300 no Brasil. Daqui 10 anos, pelo país nosso ser um país altamente inflacionário, nós não conseguiremos, com esses mesmos R$300, comprar esta mesma bicicleta. Então, a inflação corrói o poder de compra da moeda. E aí está o Banco Central para nos garantir esse poder de compra, como? Combatendo a inflação, né? Fazendo política monetária, nós vamos ver ainda os instrumentos de política monetária. Então, todo esse conjunto, né, toda essa estratégia que o Banco Central usa é justamente para conseguir um bem maior, que é combater a inflação e garantir o poder de compra da moeda nacional. Além dessa responsabilidade principal, o Banco Central tem como objetivos, os principais objetivos do Banco Central. Ele precisa cumprir e fazer cumprir todas as leis, todas as normas editadas pelo Conselho Monetário Nacional e toda a legislação vigente na nossa economia. Ele tem como função zelar pela adequada liquidez da economia. O que significa uma liquidez da economia? Significa que o dinheiro está líquido. Ou seja, liquidez significa que há quantidade de volumes financeiros suficiente para atender a demanda e as necessidades da nossa economia. Então, o que significa essa liquidez da economia? Vamos pensar que nós todos somos correntistas hoje de uma instituição financeira e nós temos nossos recursos lá depositados. E imagine o seguinte, o banco, uma instituição financeira, não tem em papel moeda todo o volume financeiro que está guardado dentro da instituição financeira, ok? Lembra que da aula passada eu falei que o banco abre uma conta para você e te dá um cheque especial de R$10.000. E esse cheque especial ele não precisou te dar papel moeda, porque você consegue ter ele como meio de pagamento fazendo TED, passando um cartão no débito automático, né, no débito eletrônico. Então, nas compras à vista, o cheque especial, você não precisou do papel moeda, mas ele tornou-se um meio de pagamento. Então, olha só, à medida que o banco vai disponibilizando crédito e nós vamos utilizando esses créditos, não existe de forma compatível, na mesma proporção, quantidade de moeda suficiente em papel moeda para satisfazer todos os créditos que foram concedidos pela instituição financeira. Então isso pode ocorrer o quê? Se todos nós resolvêssemos ir a uma instituição financeira e sacar o nosso dinheiro que lá está depositado, certamente a instituição financeira quebraria, porque ela não tem todo o recurso guardado para fazer frente às obrigações que ela teria em devolver o nosso dinheiro. E isso é uma coisa que o Banco Central tem que fiscalizar. Ou seja, saber se a instituição está emprestando muito mais do que ela pode, permitido por lei, saber se a instituição tem liquidez no seu caixa para poder fazer frente aos saques dos correntistas. Então o Banco Central ele vai zelar pela liquidez da economia de forma o quê? Ter quantidade de moeda suficiente para que a economia tenha rotatividade, para que a economia tenha crescimento, né? Para que haja essa transferência de recursos entre os agentes tomadores e poupadores. Também a função do Banco Central,
manter reservas internacionais em nível adequado. Reservas internacionais, nós temos que pensar que o Banco Central também tem recursos aplicados em outros países, né? É a política da boa vizinhança. Manter reservas internacionais em nível adequado é ter recursos também em outros países no intuito de relacionamento, comércio internacional, correto? Então nós sabemos aí que o Banco Central, ele compra títulos também do governo americano, o governo americano também concede recursos para o Brasil. Então há aí entre os bancos, como nós temos na linha de baixo, as instituições financeiras, Banco Itaú, Banco Bradesco, né? Que elas negociam entre elas. Hoje o Banco Itaú e Bradesco são os maiores concorrentes entre eles. Agora, isso não significa que o Itaú não empresta dinheiro para o Bradesco e vice-versa, né? Eles têm operações comuns aí no mercado. Da mesma forma, nós podemos falar entre bancos centrais de diversos países, ok? Estimular a formação de poupança. Essa poupança não é a conta corrente não é a conta de poupança, caderneta de poupança. Essa estimular a formação de poupança é no sentido de poupar, de guardar recursos. Então, é função do Banco Central fazer com que se a população não poupar recurso financeiro, certamente ela estará fazendo o quê? Gastando. E gastando você tem aumento de consumo e automaticamente aumento da inflação. E como a garantia do Banco Central a responsabilidade é garantir o poder de compra da moeda, ele tem que fazer o controle dessa inflação num patamar razoável. Porque, gente, ter inflação alta não é bom, mas também não ter inflação também não. Porque se eu não tenho inflação, é sinônimo de que não há consumo no país. E se não há consumo, não há crescimento, percebe? Então o Banco Central vai ter que sempre manter um equilíbrio para que haja a garantia do poder de compra da moeda, combatendo a inflação. Mas ao mesmo tempo também deixando níveis de inflação em patamares satisfatórios para que o país continue crescendo. Zelar pela estabilidade e promover o permanente aperfeiçoamento do sistema financeiro. Zelar pela estabilidade ele já está fazendo ao fiscalizar as instituições financeiras. Nós sabemos que existem, lá na frente, que nós vamos estudar, o Fundo Garantidor de Crédito. Então, quando uma instituição financeira está passando por momento de não liquidez ou um momento próximo de insolvência, o Banco Central pode intervir e solicitar a ajuda do FGC, Fundo Garantidor de Crédito, para manter a estabilidade dessa instituição financeira. Porque, volto a dizer, uma instituição, como ela está interligada em harmonia com diversas outras instituições do país, a quebra de uma instituição provoca o efeito dominó, o efeito cascata, sistemático, né? O risco sistêmico. Então, é função do Banco Central garantir o quê? Promover a estabilidade de uma instituição financeira para não afetar a economia como um todo. E promover o permanente aperfeiçoamento do sistema financeiro. Aperfeiçoar o sistema financeiro nada mais é do que criar mecanismos para facilitar transferências de recursos entre agentes superavitários e agentes deficitários, né? Então, aperfeiçoar o sistema financeiro, nós tivemos aí como situações que provaram esse aperfeiçoamento, a criação do SPB, do Sistema Pagamento Brasileiro, nós tivemos aí a criação das TEDs, DOCs, o Banco Central proibiu as instituições operar em nível negativo no seu caixa, então as transferências hoje são todas em tempo real e tem que ter saldo disponível para fazer qualquer tipo de movimentação. Então, são os objetivos do Banco Central também promover esse aperfeiçoamento do sistema financeiro. O Banco Central tem por finalidade a formulação, a execução, o acompanhamento e o controle das políticas monetária, cambial, de crédito e de relações financeiras com o exterior.
a reorganização, disciplina e fiscalização do sistema financeiro nacional, a gestão do sistema de pagamentos brasileiro e dos serviços de meio circulante. Então, olha só. O Banco Central tem por finalidade a formulação, a execução, o acompanhamento e o controle das políticas monetária, cambial e de crédito. Então, ó, o Conselho cria normas sobre política monetária, creditícia e cambial. E o Banco Central vai executar e acompanhar e controlar essas normas, fiscalizando as demais instituições financeiras, né? E de relações financeiras com o exterior, mercado cambial. A reorganização, disciplina e fiscalização do sistema financeiro. Se é ele que traz a estabilidade para a economia e se é ele, né, que garante o poder de compra da moeda, nada mais justo do que ele fiscalizar e disciplinar ou reorganizar todo o sistema financeiro nacional. É desta forma que o Banco Central intervém diretamente no sistema financeiro nacional e indiretamente na economia. A gestão do sistema de pagamentos brasileiro, o SPB, e dos serviços de meio circulante. Esse meio circulante são os meios de pagamento circulando na economia, né? Meio circulante é cuidar das notas que estão rasuradas, das notas que estão rasgadas, é cuidar de colocar notas de R$ 2, R$ 5, R$ 10 que estão faltando na economia, é ter papel moeda suficiente para atender a demanda de toda a população. Agora, a pergunta que você pode me dizer, legal, professor, entendi tudo, a função principal de um banco, o porquê que ele existe, mas o Banco Central do Brasil, especificamente, foi criado quando? O Banco Central do Brasil foi criado pela Lei 4595, da mesma forma que o Conselho Monetário Nacional, nesta mesma lei, só que o Conselho Monetário Nacional, você lembra que ele foi criado de um conselho da SUMOC. Quem era a SUMOC? Superintendência da Moeda e Crédito. Existia um conselho da SUMOC, Conselho Atual da Superintendência de Moeda e Crédito. Esse conselho da SUMOC virou quem? Virou o Conselho Monetário Nacional. E a própria SUMOC, quem é a própria SUMOC? A Superintendência de Moeda e Crédito. A SUMOC virou o próprio Banco Central. Então, da onde saiu o Banco Central? Da SUMOC, né? Transformaram a SUMOC, Superintendência da Moeda e Crédito, em Banco Central. E o conselho da SUMOC passou a ser o Conselho Monetário Nacional. Qual a composição do Banco Central? Hoje, o Banco Central é composto por uma diretoria colegiada. Aquela mesma diretoria, professor, que participa do Copom? Sim. Só que essa diretoria colegiada, ela tem, digamos aí, dupla função. Uma função como sendo a diretoria colegiada do próprio Banco Central. Então, ela está lá e existe para resolver o quê? Assuntos administrativos e operacionais do próprio Banco Central. E existe a diretoria colegiada do próprio Banco Central que faz a função do Copom, ou seja, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, que nós vamos estudar já já. Então, olha só, o Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central, é formado pela diretoria colegiada do Banco Central, mas, por hora, essa diretoria tem hora que veste a camisa do Bacen, ela senta ali para resolver assuntos do próprio Banco Central, e tem momentos que ela vai se reunir para resolver apenas o Copom, a taxa Selic, Comitê da Política Monetária. Tudo bem? Essa diretoria colegiada, ela tem uma formação de até 9 membros. Então, a diretoria colegiada é formada por até 9 membros, sendo um presidente mais 8 de
Diretorias. Cuidado, hein? Falar diretoria é diferente de falar diretores. Um presidente mais 8 diretorias. Por isso que a formação é de até 9 membros, tudo bem? Pode ser menos, né? Porque cada membro ocupa uma diretoria. Mas nós estamos vivendo um momento que nós temos, na verdade, atualmente, um presidente e 7 diretores, totalizando 8 membros. Mas nós temos 8 diretorias. Eu tenho 7 diretores atual para 8 diretorias. O que isso significa? Que na votação do Copom, quem vota são os membros e cada membro tem um voto por diretoria. Então, como são 8 diretorias, vão haver 8 votos. Agora, se são 7 diretores, tem um diretor que votaria 2 vezes, correto? Porque ele vota pelas 2 diretorias que ele está ocupando, ok? Então, 8 diretorias representam 8 votos. Embora nós temos hoje 7 diretores, mas isso não importa, porque cada voto é determinado por uma diretoria. Então, se eu tenho 7 diretores, de uma forma ou de outra eu vou ter 8 votos, porque um diretor vai votar 2 vezes, porque ele está ocupando 2 diretorias, tá? Então, o que você vai gravar para a prova não é como está a composição de diretoria. O que você precisa gravar para a prova é como é composto a diretoria colegiada, por até 9 membros, tudo bem? Um presidente e 8 diretores, ou 8 diretorias, fica melhor assim, tá? Um presidente mais 8 diretorias, totalizando até 9 membros. Agora, como é que você grava isso? Ó, você vai gravar diretoria colegiada. Então, olha só. Diretoria tem quantas letras? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Diretoria tem 9 letras e colegiada também, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ora, se diretoria tem 9 letras e colegiada também tem 9 letras, então eu só posso ter como formação da diretoria colegiada até 9 membros. Maravilha? Então, daqui a pouquinho nós voltaremos com mais Banco Central, diretoria colegiada. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro.